A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria comunicar-vos que dias 8 e 9 de abril teremos o 11º Congresso Geral do Ministério Restauração. Todos juntos no Vale da Oração. No sábado, desde amanhã, teremos o tratamento de temas doutrinários. Continua no sábado à tarde e sábado à tarde teremos a participação do coral da Superintendência de Cavalheiros. À noite, no sábado, grande culto evangelístico com a participação do coral da União Feminina. No domingo de manhã, de novo, estaremos tratando de temas doutrinários sobre um assunto muito importante. Daqui a pouquinho eu falo. Depois, às 13h30, teremos o Congresso Infantil. Logo depois, teremos também a Hora da Obra Missionária, com a participação do coral da nossa Superintendência de Juventude. E à noite, o grande encerramento, a partir das 18h30, com a participação do grande coral, reunindo crianças, cavalheiros, juventude e União Feminina. Escute uma coisa que eu vou lhe contar. Você sabe que o grande intento do diabo é procurar dividir a igreja organizada do Senhor Jesus na face da terra, especialmente a igreja organizacional ou denominacional. Quando o inimigo consegue nos dividir, então todos são prejudicados. Jesus disse que o reino dividido não prospera. E olha o que ele diz. Ele diz que o problema não é só do reino, o problema é de cada casa do reino. E casa sobre casa cairá. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós temos que preservar a unidade do Espírito. Deus tem nos trazido em unidade até agora, no 19º aniversário de nosso ministério. Mas temos que estar alertas, temos que estar atentos, porque a vinda de Jesus se aproxima e mais do que nunca o inimigo vai tentar fazer alguma coisa para nos dividir. Irmãos amados, quando nós batalhamos pela unidade, quando nós guerreamos pela preservação da unidade, nós não estamos lutando só em favor da igreja, só em favor do Ministério Restauração. Você está lutando em favor da tua vida. É a tua vida que sai fortalecida, é a tua família que sai fortalecida, são as tuas finanças, é o teu progresso, a tua prosperidade, o teu ministério que vai sair beneficiado se houver a unidade. Por isso, o nosso grande tema deste Congresso Geral é a unidade da igreja. Vamos lutar por essa pão e todos, o reino de Deus, individualmente, cada um de nós será beneficiado. Vamos em frente, é grande a vitória que Deus vai nos conceder. Com certeza, milagres esperam por mim e por você no 11º Congresso Geral do Ministério Restauração. Até lá, no Vale da Oração, Deus os abençoe. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Restauração, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312, e o nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, que hoje teve um compromisso, não pôde estar aqui conosco, mas estamos aqui então para levar aí esta programação até você. Você acabou de ouvir aí a nossa chamada para o Congresso Geral que vai acontecer agora, sem ser neste final de semana, no próximo final de semana, grande Congresso Geral, o 11º Congresso Geral e 19º aniversário do Ministério Restauração, e você é convidado a estar conosco. Glórias a Jesus.
Hoje nós temos nesta programação alguém que é uma bênção de Deus, um servo de Deus e um particular amigo, irmão, assim como a irmã, esposa dele, suas filhas. Vou colocar aqui na tela já para não deixar os irmãos tão curiosos, né? Paz do Senhor, missionário Rodrigo Sica. Paz do Senhor, irmã Tainê, paz do Senhor a todos os ouvintes desse abençoado programa. Glória a Uma alegria Jesus. estar junto com os irmãos. Que alegria nossa receber o Senhor na programação, mesmo que tão longe, à distância, mas eu creio que no mesmo espírito, né, irmão Sica? Irmão Sica que fez aniversário dia 19 de março. E a gente não conseguiu verdade. trazer ele antes, mas agora ele está aqui conosco. Glória a Jesus. Parabéns, que Deus lhe abençoe aí, irmão Sica. Muitos anos de vida, que Deus cumpra tudo que escreveu para o Senhor e para sua família. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Tainê. Glórias a Deus. Vou deixar o senhor se apresentar para os irmãos que estão ouvindo, que não lhe Amém. conhecem ainda, né? Talvez alguém está escutando essa programação e não lhe conhece ainda. Então, vou pedir que o senhor se apresente aos nossos irmãos. Amém. Como a irmã já fez a apresentação, me chamo Rodrigo Sica, sou presbítero da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério e Restauração, e somos missionários Heróis da Fé aqui na Itália já há 4 anos. Chegamos aqui, um projeto novo com a AME Missões, com um projeto missionário, e estamos aqui na batalha, perseverando, buscando a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Que idade que estão as meninas, irmão Rodrigo? A Maria Luísa está com 9 anos de idade, faz agora, dia 28 de abril, faz 10 anos, e a Isabela está com 12 e faz 13 em agosto. Glória a Jesus. Irmão Rodrigo Sica, o senhor tem um testemunho que eu particularmente gosto muito de ouvir. E o público que hoje nos ouve é ali da Rádio Esperança e também através do canal no YouTube e pelo aplicativo. Temos aí muitos novos ouvintes nas programações. Quero convidar esses que estão entrando agora a se inscreverem no canal e a estarem conosco nas próximas programações e a compartilhar este link para que a gente possa conhecer um pouquinho aí do que Deus fez na vida do irmão Rodrigo. Deus ele não só se converteu e já foi lançado lá para a Itália, não, teve todo um processo, um trabalhar de Deus, né, irmão Rodrigo? E aí Exato. Hoje ele é um missionário lá na Itália, com certeza tem guerras, enfim. Mas essa parte a gente deixa para depois. Está conosco já aqui o irmão Richard, lá de Capão da Canoa. Amanhã, permitindo Deus, estaremos ali em Capão da Canoa, passando ali uma capacitação do Ombro Amigo, restaurando vidas, juntamente com o irmão Givanildo, ali da área Bom Jesus. Também a irmã Tatiana Procópio conosco, a irmã Elisandra, a irmã Elza Ciota, a irmã Marli Santos, a irmã Terezinha, lá de Cachoeirinha também, Romi Dreyer, de Boa Vista do INCRA. Vai compartilhando a programação aí, para que mais pessoas possam aí ouvir o que o irmão Rodrigo Sica tem para falar para os irmãos. Então, irmão Rodrigo, a gente pode falar um pouquinho sobre o seu testemunho? Pode falar, irmã Tainê, estamos à disposição. O senhor não nasceu num lar cristão, E vim de uma família, digamos assim, trabalhadora, normal, classe média. Meu pai, um engenheiro da Corsã, hoje aposentado, minha mãe professora. Frequentávamos uma congregação, uma igreja, mas ali pelos meus 12, 13 anos de idade, tive a infelicidade de me desvirtuar um pouco de tudo aquilo que eu havia aprendido até dentro da minha própria casa, por influência de amigos e assim por diante, e acabei trilhando uma rota um pouco difícil na minha vida nessa época. Mas vim de um lar, digamos assim, cristão, com ensinamentos cristãos. Meu pai, um homem trabalhador, com princípios também muito bons, minha mãe uma professora, mas a influência do mundo e dos amigos acabou me levando para um lado de me desvirtuando, vamos dizer assim, da rota daquilo que é minha adolescência e na minha juventude. No caso, as amizades. Digamos que foi um dos fatores principais, né? As amizades, foi um tempo também que a família talvez não estava tão firme assim na igreja, né? Mas a gente fala do testemunho, na verdade, tem pontos delicados que a gente também
depois a gente vai amadurecendo, né? Mas a gente vê que é importante o testemunho para que outras pessoas que estão vivendo essa situação, estão Exatamente. passando por dificuldades, elas venham ser alcançadas. E nós dispomos a nossa vida, muitas das vezes, até a nossa família, por amor ao Evangelho, para que mais almas sejam alcançadas por Deus e também seguros de que já não somos mais aquilo que éramos, pela transformação e pelo processo que Deus fez nos passar na nossa vida. E até os dias de hoje estamos nesse processo diário de santificação e buscando a vontade e a misericórdia de Deus, né, todos os dias. E a gente sabe que o testemunho é importante, que muitas famílias estão sofrendo, né, dentro da própria igreja. Hoje eu tenho filhos também entrando já na fase da pré-adolescência, né, e nós vemos que é um tema bem importante, a criação dos filhos, o acompanhamento da vida espiritual, a experiência com Deus, né, a influência que o mundo gera ainda assim no lar cristão. Então são temas bem importantes de serem abordados, mas, pela palavra de Deus, em tudo isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Exatamente. O irmão Rodrigo Sica, particularmente, assim, ó, o testemunho dele, da irmã Michele, para mim, assim como o do irmão Paulo Tadeu e da irmã Adriana, são testemunhos tão tocantes. Por quê? Porque hoje, o irmão Paulo Tadeu hoje é o nosso coordenador do trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas, que trabalha com almas. O irmão Rodrigo Sica foi durante alguns anos, né, irmão Rodrigo? Nosso coordenador aqui no antigo trabalho, Café Convívio, onde aprendemos muito ali, e eu glorifico a Deus por toda essa experiência que Deus tem nos dado. Irmão Rodrigo, e como é que o senhor se encontrou com Jesus? O senhor teve aí toda uma vida complicada ali, por escolhas erradas, na verdade, né? Porque sempre teve a Exato. base o pai, a mãe. A gente conhece aí o Sim, irmão Eduardo, a irmã Silvia. Um abraço para a irmã Silvia, exato. tá ouvindo aí a programação. Queridos e amados irmãos. E teve toda uma base, mas aí por escolhas erradas, por más companhias, acabou. Exato. Na verdade, vim de um lar já cristão, digamos assim, de uma igreja evangélica, de um trabalho bem conhecido até aí na cidade de Porto Alegre, onde tenho lá irmãos muito queridos, que até hoje levam meu coração. O mesmo pastor que me apresentou quando eu nasci foi o pastor que casou meus pais, né? Era de um movimento ali carismático, onde as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. E me criei ali, meu avô era diácono, como um obreiro integrado nesta igreja, né? Inclusive a minha avó até hoje é sustentada por este ministério, depois mesmo da morte do meu avô. São irmãos muito queridos, e ali eu tive algumas bases, né? Do evangelho. Na minha adolescência ainda eu dei congreguei com eles um pouco também, mas não fiquei firme assim muito tempo, mas tive ali algumas experiências com Deus, né? E desde criança, aos meus 7, 8 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, orando em casa, né? Comecei a orar, senti a presença de Deus, fui curado da asma, e Bah, meu corpo estava repleto de ínguas, né? E ali eu estava deitado na cama com a minha mãe, e eu perguntei para minha mãe: mãe, que tamanho é a mão de Deus? E ela me falou que do meu pescoço até a minha barriga, que era o aleluia. lugar onde eu estava cheio de ínguas. E eu senti forte ali a presença de Deus, senti aquela mão muito clara, né? Eu tenho essa experiência muito clara até hoje, depois todas as ínguas que eu tinha no corpo e a asma, as crises de asma cessaram depois daquilo. E ali Glória a depois eu Deus. comecei a orar e comecei a falar em línguas estranhas em casa. Comecei a orar pela coluna do meu pai. Meu pai tinha um problema de coluna que foi curado, eu tinha 8 anos de idade. E eu via alguns desenhos até das parábolas de Jesus, aquilo ali e eu buscava a Deus, comecei a ler a Bíblia, decorei o Salmo 23, comecei a decorar a Bíblia quando eu tinha 8 anos de idade. E ali foi as minhas primeiras experiências com Deus. Mas, como a gente falou aqui, devido à adolescência, ao amor ao mundo, algumas brechas, acabei amando o mundo em uma fase da minha vida e trilhando uma rota errada, né? Que acabei andando um caminho que me trouxe muitas tristezas, hoje cicatrizes até o dia de hoje. Hoje estou, graças a Deus curado, restaurado por Deus. Mas foram 8 anos que eu lutei contra, né, uma vida de muitas tristezas para minha família, para meus pais. Dei muito trabalho para meu pai, para minha mãe. Graças a Deus, de repente até está me escutando hoje. Eu louvo a Deus, que são pessoas que até hoje me ajudam, né? Sempre estiveram presentes na minha recuperação, no Desafio Jovem, sempre foram incentivadores da minha chamada, para todos os projetos que Deus me chamou, sempre
estavam ali sempre, e como estão até hoje, né, dentro das suas possibilidades, sempre nos ajudando, nos dando todo o apoio, todo o mantenimento, e foram muitos parceiros comigo em todo o momento, né, do início ao fim, né, do Desafio Jovem, e depois também no decorrer da nossa caminhada até os dias de hoje, né, sempre apoiaram a minha chamada de vir para Deus, de estar trabalhando na igreja e assim por diante, sempre acreditaram e até hoje acreditam, né, na chamada de Deus na nossa vida. E a minha, depois eu fui, com 22 anos de idade, eu dei entrada ao Desafio Jovem, que é 14 de abril do ano de 2013, está fazendo 20 anos esse ano. E ali, com muita dificuldade, permaneci o primeiro mês, fiz minha primeira visita e comecei a buscar a presença de Deus. O Espírito Santo me renovou, comecei novamente a ser renovado em línguas estranhas, sentir a glória de Deus. Deus foi restaurando a minha mente, o meu coração, foi me limpando tudo aquela sujeira do mundo e foi colocando os projetos de Deus no meu espírito, o desejo de pregar a palavra, o desejo de servir a Deus, o desejo de ganhar almas, o desejo de fazer a obra, o desejo de viver somente para Deus. Tudo isso foi sendo implantado e fiquei lá durante 6 anos e 8 meses, onde eu conheci também a Michelle, quando eu já tinha 4 anos lá dentro do Desafio Jovem. Lá nós nos casamos e depois de um ano no Desafio Jovem eu vim para pôr com o Ministério de Restauração, né? E desde junho de 2010, né, começamos a nos envolver mais a fundo, a trabalhar na Abrace, trabalhamos um tempo na igreja, fomos para Osório num projeto onde nós também depois fomos encarregados da congregação da área de Osório, fomos encarregados também da área Bom Jesus, no último ano que estivemos aí, e em todo esse tempo sempre envolvidos com esse trabalho, né, de dependência química, era o Café Convívio, onde trabalhava com as famílias, levamos mais de 300 almas aí para recuperação. Graças a Deus, hoje muitas pessoas, né, são recuperadas. E uma coisa eu posso dizer, irmã Tânia, com muita alegria, às vezes eu compartilho com a Michelle, antes de vir para cá, para a Itália, o pastor Humberto nos chamou na frente e perguntou: os irmãos queridos nesse trabalho, né, de recuperação, podem passar aqui na frente. Estava envolvido como se fosse hoje um ombro amigo, e eu pensei que estaria ali 2, 3 pessoas atrás de mim. Quando eu vi, veio uma dezena de irmãos, se não uma Aleluia. centena de irmãos ali. Eu olhei para trás assim, eu comecei a chorar. Eu falo, até me emociono nos dias de hoje. Eu me senti ali como Davi, quando entra na caverna de Adulão, Deus levantou seus companheiros, né? E eu vi que Deus, ele é bom, né? Deus sabe o trabalho que nós fazemos para ele, e tudo está diante de Deus, né? Então, minha experiência com Jesus foi indo e continua até hoje. A irmão Sica vai devagar, irmão Sica. A irmã tem que ir me perguntando, me parando, senão você segue uma linha de raciocínio e vai falando, né? Olha só, irmão Sica. Pode falar, irmão. Perdão lhe atrapalhar, que senão a gente vai falar tudo. Não tá trabalhando. Eu prefiro que a irmã até me pergunte, fale, eu seja Irmão bem Sica, específico. como é que foi assim a primeira vez que o senhor foi chamado para assumir um trabalho? Como o senhor se sentiu? E qual foi esse trabalho? Um trabalho que a irmã diz seria uma área, uma congregação, ou um Isso. trabalho qualquer, uma área na igreja? Um trabalho da igreja. Eu não sei se foi o primeiro trabalho, foi ali na questão do atendimento às famílias. Eu lembro, não sei se o senhor lembra, né? Foi ali que eu comecei no Café Convívio, né? Como familiar. Sim. E recebi muito o apoio do irmão Rodrigo Sica. O Pedrinho engatinhava embaixo dos bancos da igreja, me deixava... Na verdade, irmã Tânia, foi assim, quando eu cheguei no Ministério de Restauração, mais específico em Porto Alegre, fui muito bem recepcionado. Fui conversar também um dia com o pastor Humberto. Ele me pediu que eu fizesse 3 coisas, que eu me lembro agora. Era participar das consagrações no sábado, para que eu ficasse no trabalho esse que é hoje o Ombro Amigo Restaurando Vidas, e estivesse presente, né, em todos ali os cultos de doutrina, né? E eu procurei seguir essa orientação do pastor, e enquanto eu segui isso, Deus me abençoou muito. E o primeiro trabalho que eu agarrei com todas as forças foi estar junto com o pastor José Itamar no sábado. Me coloquei como um moço do pastor José Itamar, né? E ali eu comecei a ter muitas experiências com Deus nos sábados de consagração, né? E tinha o sábado, né? Aquilo que o pastor Humberto me falou, procurei seguir na minha vida, e aquilo ali que me trouxe muitas vitórias, né? Estar sempre nas consagrações,
procurar estar jejuando, orando, estar presente nos movimentos da igreja, me consagrar minha vida pessoal a Deus. E ali nos jejuns de sábado que Deus começou a me levantar, me dar palavra, falar comigo, me motivar. A minha vida ministerial também foi andando muito mais rápido por estar voltado para Deus nesses conselhos que o pastor Humberto havia nos dado. E procurei seguir o exemplo do nosso pastor, né, me consagrando a Deus. Apliquei essa mesma coisa quando assumi trabalho também, quando fui encarregado também de Osório, fazia exatamente aquilo que a gente aprendeu com o pastor Humberto. E ali tive muitos frutos disso, dessa revelação de Deus, que é o Ministério de Restauração, e aquilo que o pastor me disse, ali no sábado Deus começa a te levantar, vai ali, ora, jejua, vai chorar, os irmãos ouvem ali, aconselha, ali Deus vai te levantar. E realmente, essa é uma grande verdade espiritual que está na Bíblia Sagrada, quando nós fazemos isso. E eu segui esse conselho do nosso pastor, e isso aí que foi me dando sustentabilidade para vencer os momentos difíceis da minha vida. Glórias a Jesus. Então, a ideia é seguir o testemunho, seguir o exemplo de quem está dando certo, né? Exatamente, eu creio que os nossos pastores já não tem que inventar a roda, né? Nós temos, principalmente o Ministério da Restauração, já tem todo, né, uma organização fundamentada na Palavra de Deus, tem ensino, tem revistas e mais revistas com conteúdos que se pode pregar durante talvez 4 anos, em todos os cultos de doutrina, só aquilo que tem nas revistas, que tem dentro do Ministério. Né? Então, não é, como se diz, não precisa inventar a roda, é seguir o testemunho na simplicidade e buscar a Deus de todo o coração, sendo obediente. Eu creio que é dessa maneira que Deus ele vai abençoar a nossa vida, na simplicidade do Evangelho, na obediência, e estar com o coração totalmente entregue, buscando agradar o coração de Deus, né? E honrar também com a nossa liderança. Exatamente. E dessas experiências que o senhor teve nesse primeiro momento, enquanto o senhor estava ali buscando a Deus, irmão Rodrigo, qual foi a experiência que mais lhe marcou nesse primeiro momento? Primeiro momento que a irmã diz de começar... Isso, ali quando o senhor começou a buscar... Porque assim, ó, lá no desafio, quando a pessoa está internada, é bem mais fácil, né? Porque tu tá lá dentro. Ah, sim. Aí quando veio para fora, veio para aqui para fora, porque aqui fora tem todas as bandejas, né, irmão Rodrigo? Exato. Como é que foi essa experiência aqui fora? Qual foi a maior experiência que o senhor teve com Deus e a sua maior dificuldade depois aqui fora? Depois de sair de dentro de um desafio? Sim, sim. A maior dificuldade, na verdade, que a gente vem... Eu fiquei, no caso, quase 7 anos, né? Então, a gente já estava... Eu tinha no meu pensamento, no meu pessoal, eu estaria naquele lugar ali o resto da minha vida. Eu já tinha decidido que eu tinha uma chamada para viver para Deus. E não tinha o planejamento de sair. E acabou que as circunstâncias ali aqui viemos fora sem saber para o que tinha, porque não tinha uma casa, não tinha nada. Então a primeira dificuldade foi nessa questão de ter ali uma casa que fosse minha, estar com a minha família, assim por diante. Então foi aquela... E o pensamento, o que será agora, né? Como vai ser a minha vida a partir deste momento? E a maior experiência com Deus, eu creio que, na verdade, ela foi sendo gradativa, de nós estar ali buscando a Deus, nos envolvendo dentro da igreja, sendo acolhidos, né, e estando ali dentro desse trabalho que prega a santidade, prega a verdade da palavra de Deus, aquilo que nós tínhamos aprendido, né, onde nós estávamos, e queríamos permanecer dentro dessa verdade. E esse era um grande receio também. E ali no Ministério de Restauração nos sentimos em casa. E fomos tendo experiências com Deus ali, servindo a Deus, se envolvendo, pregando a palavra, sentindo a glória de Deus. Então eu creio que não teve essa experiência, mas foi algo gradativo que foi nos conduzindo para o centro da vontade de Deus, né? De, como a Bíblia diz, de fé em fé, de glória em glória. Fomos ali sendo cada vez mais firmados, convencidos que estávamos ali no centro da vontade de Deus. Irmão Rodrigo, quando o senhor assumiu o trabalho do Café Convívio, o antigo Café Convívio, como é que foi esse susto? Porque dá um susto, né? Como é que foi esse chamado para o senhor? Porque foi uma preparação. Na verdade, o senhor teve experiência em todas as...
É verdade, irmã Taneu, eu pensando nisso que a irmã está falando e também fazendo uma reflexão, assim, na obra de Deus, nós vemos assim, Moisés tinha um moço chamado Josué. Então, enquanto Moisés estava na frente, tinha alguém que não estava aparecendo, Moisés estava na tenda, mas Josué, o servidor, estava na porta. Então, ele acompanhava já os passos de Moisés, ele via as experiências de Deus que tinha Moisés, também tinha a experiência de Deus junto com Moisés, conhecia o ministério de Moisés, ajudava e servia já dentro daquele ministério, e já não era uma novidade, vamos dizer assim, quando Deus levantou Josué, porque ele já estava experimentando e vivenciando e sendo um servo, mas aprove a Deus que agora Deus colocasse Josué na frente de Moisés. Eu creio que na vida ministerial é assim, né? Deus tirou da vida onde? De trás do rebanho das ovelhas. Deus tirou Josué também lá quando ele era só um moço, um servidor, que nem Eliseu, antes de ser Eliseu o profeta, ele era aquele que derramava água nas mãos de Elias, né? O tempo que nós temos de servir a Deus com sinceridade, nós temos que ser provados, passar pelas provas e ali Deus, quando nós estamos servindo a Deus sem nenhum objetivo, a não ser servi-lo, com o objetivo de glorificar a Deus, de fazer aquele trabalho de todo o coração, sem nenhuma, vamos dizer, anseio ou cobiça carnal de cargos ou algo desse tipo, o próprio Deus ele vai lhe levantar no tempo dele, no tempo certo, como fez na Bíblia Sagrada, mostra vários exemplos assim, e faz assim também, eu creio, na vida ministerial de uma pessoa, quando nós nos colocamos, como ali está Paulo, servo de Deus, né? Nós vemos que o cargo mais alto para Deus é o servo, tanto é que não é qualquer um que é um servo de Deus, que é uma grande batalha ser um verdadeiro servo de Deus. Então, quando nós nos colocamos para verdadeiramente querer ser um servo de Deus, Deus também pode nos chamar, como ali de Paulo diz, chamou ele para ser apóstolo, pode chamar para ser presbítero, pode chamar para uma obra, né? Quando nós vemos ali em Atos 13, né, Deus separou Barnabé e a Paulo quando eles estavam jejuando e orando para a obra que ele os tinha chamado. Então, quando nós nos colocamos assim desta maneira para buscar Deus, Deus ele vai mostrar e vai nos preparar para esse momento, né? E é claro que é o peso da responsabilidade. No primeiro momento sempre é difícil, mas é ali que nós vamos aprendendo a depender de Deus e que o mais importante é que Deus esteja conosco, como diz ali na Bíblia, quando Josué assumiu, que agora, como Deus foi com Moisés, teria que ser também com Josué. Esse é o mais importante, que Deus vem estar conosco, né? Onde eles estavam nos colocando, nós vamos a permanecer com Ele, nos submetendo a Ele, para fazer aquilo que é plenamente a vontade dele. Glória a Jesus. Nesse período que o senhor ficou ali trabalhando no Café Convívio, qual foi o momento de maior dificuldade para o senhor, assim? Momento de maior dificuldade. Ah, teve Eu muitos. não consigo. O trabalho em si, quando a gente trabalha com esse trabalho, né, de dependência química, problemas familiares, é um trabalho até que na sociedade, é um trabalho que não tem status, é difícil. É um trabalho que só só Deus vê, né? Só Deus vê. Porque muitas das vezes a gente tem mais, digamos, entre aspas, parece às vezes fracasso, tantas pessoas que não se recuperam, e às vezes ali 5% se recupera, se a gente for botar numa linha matemática, às vezes é 10%, 5%, e nós estamos ali fazendo, né, muitas vezes botando dentro do carro, levando, mas crendo, né, fazendo aquilo para Deus. Eu aprendi a fazer isso, né, fazer as coisas para Deus, não esperar uma recompensa humana, não esperar nada até da pessoa que nós estamos ajudando, Aleluia. e ter a convicção que nós estamos fazendo aquilo por amor a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer, que é pregar, ajudar, servir, e também da mesma maneira que nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça também. Então, muitas das vezes é a renúncia, não estar junto com a família no momento que você gostaria de estar, ou passando por alguma dificuldade, né, passando por alguns problemas, lutas espirituais, eu creio que são as maiores que eu passei também na minha vida, e trabalhando no trabalho do Café Convívio, foram lutas emocionais e espirituais, né, que a gente sente a oposição, né, no mundo espiritual, que o diabo não quer perder essas pessoas, né, que estão nas drogas, muitas das vezes já tem como dele, e nós estamos ali pregando para essas pessoas e crendo numa pessoa que vai ser um milagre de Deus, vai ser um testemunho na sociedade. Nós entramos num grande embate no mundo espiritual, sentimos o peso, a carga
a luta, né, nas famílias. Com certeza a irmã sabe como é isso até hoje. Nós sentimos ali, às vezes, batemos de frente, vamos dizer assim, com o mundo espiritual. E essas foram as maiores lutas, mas graças a Deus, em todas essas coisas, Deus nos ajudou, nos tem ajudado até aqui. Aí o senhor foi lá para Osório um tempo, né, irmão Rodrigo? E depois voltou e assumiu ali a Bom Jesus, a área Bom Jesus. Como é que foi essa Sim, experiência de pastorear ali a área Bom Jesus? Eu dou risada porque foi a uma gente conhece grande um bênção. pouquinho, né, do testemunho. Sim. Lembro de alguns Foi uma momentos. grande bênção, irmã Tânia. A Bom Jesus foi uma grande bênção na minha vida. Aprendi muito com os irmãos. Envio uma saudação se tem algum dos irmãos de lá nos ouvindo. Né? Aprendi muito ali com os irmãos. Né? Passamos ali também por algumas provas e também, né, ali aprendemos o trabalho ali dentro da Bom Jesus é bem diferenciado, né? Os irmãos ali são bem guerreiros, tudo aprendi bastante, o evangelismo, oração, né? Tivemos aquele embate na construção do templo, que hoje está em andamento, eu creio ainda, que Sim. no início teve um grande embate ali com um vizinho, né, que era envolvido com a criminalidade, não queria que construíssemos, ameaçando até na época de morte, assim por diante, a gente. Mas Deus nos deu vitória, né? E foi um tempo de aprendizado, um tempo de estrutura, né? Também eu aprendi a ver outro ângulo de muitas coisas, tanto para a vida quanto para a obra de Deus, e foi muito importante. E carrego cada um dos irmãos que a gente passou lá no coração, né? Temos aí alguns frutos desde aquela época, tive algumas alegrias até de fazer o casamento do irmão Paulo Salazar, que foi um irmão que eu recebi aí na portaria da sede, estava na rua, né? E hoje ele está aí casado, abençoado, estava congregando lá na Bom Jesus, creio que está ainda, não sei se está, Não sei. mas tive a alegria de fazer o casamento do irmão também lá. Mas foi um momento de preparo. Eu vi assim, antes de vir para cá, foi muito importante ter passado ali na Bom Jesus, e o aprendizado que nós tivemos ali foi muito importante aquele tempo. Irmão Rodrigo Sica, tem pessoas que estão ouvindo essa programação, tanto pela Rádio Esperança, quanto aqui pelo nosso chat também, né? Pelo YouTube, e que vão ouvir depois. Quem sabe estão aí com seu familiar desacreditado. Quem sabe, olha assim, o familiar, esse aí não tem mais jeito, acabou, é um dependente químico e não vai mais ter jeito. O que o senhor tem para falar para essas pessoas? Tenho que falar para essas pessoas que elas não percam a esperança, em primeiro lugar, não se desesperem, em segundo lugar, em terceiro lugar, não busquem os culpados, e em quarto lugar, busquem resolver a situação da melhor maneira. E resolver a situação da melhor maneira, eu vejo como está ali aqueles que carregaram o doente em uma maca, sabendo aonde estava Jesus, e trouxeram aquele doente até a presença de Jesus. E também procurar ver este familiar como uma alma, uma pessoa que precisa, né, de amor, de compreensão. É claro que nós falamos isso, e eu também sou testemunha viva, as pessoas nos diziam, mas tu não sabe o que ele fez isso, aquilo, e parar de olhar para os erros e defeitos dessa pessoa, perdoá-la e crer que Jesus pode fazer a obra na vida dessa pessoa. Eu sei que o mundo vai dizer, o crack, viciado em crack uma vez para sempre, mas a palavra de Deus nos diz: quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus realmente entra no nosso coração e entrar no coração do seu familiar, com certeza ele vai ser liberto das drogas, vai ser liberto do pecado e vai ser uma nova criatura em Cristo. Então não desista. Quanto à vida, há esperança. Vá levando, vá batalhando, vá pregando, vá orando, né? Não desista de pregar para esse familiar, de procurar aconselhar, procurar fazer tudo que está nas suas mãos para fazer na presença de Deus, e que com certeza o impossível, que é a transformação, que é o novo nascimento, a redenção, a vida nova que esse familiar precisa, somente Jesus é que pode dar. E com certeza Deus, ele tem todo o poder para fazer nova todas as coisas e pode mudar a vida do teu familiar, não importa qual tipo de droga, não importa qual tipo de pecado. Se a pessoa ouvir a palavra, se arrepender dos seus pecados, Jesus pode libertar completamente das drogas essa pessoa, em nome de Jesus. E a Bíblia diz, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Exatamente. Que coisa tremenda, Um né, irmão verdadeiro Rodrigo? encontro com Jesus. Irmão Rodrigo, a gente observa, a gente trabalha aqui no
no Ombro Amigo Restaurando Vidas, né? Auxilia aqui, pela misericórdia de Deus. E muitas vezes a gente vê que o dependente químico, quando ele tem a bengala, a gente chama de bengala, né? Ele não se posiciona. Parece... as meninas estão aí. Ai, cadê a Michelle? Ela tá aí. Michele tá lá dentro agora. Tá ocupada. Michele. Diz pra Michelle aparecer aí com a gente um pouquinho. Irmão Rodrigo, a pessoa tem, por exemplo, sempre tem o pai e a mãe ali pra tá pagando a... Ah, ficou devendo droga, o pai e a mãe vai lá e paga. E tratam, não, tem que tratar bem, senão ele vai sair, vai usar droga de novo. Como lidar com o dependente químico nesses casos, irmão Rodrigo? Que a gente estressa, não, tu tem que ser firme com ele. Trata com amor, mas seja firme. A gente sempre procurou, assim, ter um bom, como se diz, um bom senso, um equilíbrio. Existe até alguns outros movimentos da Igreja Católica que fala sobre essa questão do amor exigente, né? Que fala sobre essas questões, que são questões que não têm um manual, digamos assim. Faz isso e vai dar certo, porque nós estamos lidando com o ser humano, né? Que é bem complexo e cada um tem uma história, cada um tem uma experiência. Mas o mais importante é procurar ver a situação, né? Não estar alimentando, né, uma situação desse jeito. Tem momentos que realmente fechar as portas, tem momentos que realmente tem que ser um pouco mais firmes, visando a transformação do familiar. Não é dando dinheiro para usar a droga que essa pessoa vai mudar de vida, com certeza. Então, cabe muito bom senso e saber como lidar com essas situações. E se a pessoa está fazendo isso, está alimentando, né, o vício daquela pessoa, deve parar com isso e certamente ter uma posição mais firme e fechar todas as possibilidades dessa pessoa e, vamos dizer assim, botar ela no brete para tomar uma decisão e mudar a sua vida por completo, ainda que aquilo lhe gere desconforto em algum momento, mas isso é muito importante para, lá na frente, essa pessoa com certeza vai agradecer, fechar as portas do mundo, vamos dizer, as possibilidades, e colocar aquela pessoa diante de uma decisão de recuperação para que ela venha a tomar essa decisão. Mas isso tudo tem que ser feito com muita sabedoria, eu creio, buscando uma direção de Deus e analisando caso a caso com muito cuidado, né, para saber como poder ajudar de uma forma mais efetiva. Bênção de Deus. E a Michelle apareceu aí? Irmã Michelle. Oi. Os irmãos querem te dar a paz aí. Glória a Deus. Ela consegue ouvir, não, irmão Sica? Não, que eu tô com fone, irmã. Caiu aí a nossa ligação, daqui a pouquinho ele já retorna. A Michelle retorna aí conosco. Glórias a Jesus. Deixa eu botar aqui a nossa tela. Enquanto isso, enquanto reconectamos ali, vamos aí ouvir mais uma chamada. Ouvir o recadinho da irmã Gladys falando conosco. Senhor, queridas irmãs. Paz do Senhor, queridas hermanas. Estamos aqui no Vale da Oração. Estamos aqui no Valle de la Oración. Como as irmãs podem ver, como as hermanas podem ver, um lugar muito aprazível. Um lugar muito lindo. Os pássaros cantar. Estamos aqui escutando os pájaros cantar. A brisa soprando sobre nós. A brisa soplando sobre nós. E neste lugar, dia 8 e 9 de abril, os dias 8 e 9 de abril, nós teremos o 19º aniversário do Ministério Restauração. Nós tendremos o 19º aniversário do Ministério Restauração. E também 11º Congresso Geral. E também o 11º Congresso General. Depois da pandemia, este é o nosso primeiro Congresso Geral. Depois da pandemia, este é nosso primeiro evento general. Por que geral? Por que general? Porque desde as primeiras horas da manhã, porque desde as primeiras horas da manhã, do sábado, desde sábado, nós já estaremos aqui. Nós já estaremos aqui. Toda a União Feminina. Toda a União Feminina. Já estará aqui. Já estará aqui. Os nossos filhos virão conosco. Nossos filhos vendrão com nós. Os jovens estarão aqui. Os jovens estarão aqui.
Os cavaleiros estarão aqui. Los caballeros estarán aquí. Os ministros estarão aqui. Los ministros estarán aquí. Porque estaremos ouvindo Porque estaremos escuchando uma revelação tremenda da palavra de Deus trazida pelo nosso pastor, porque estaremos escuchando una revelación tremenda de nuestro pastor Humberto, falando sobre a unidade da igreja. hablando sobre la unidad de la iglesia. Quando nós nos unimos, quando o corpo de Cristo se une, Cuando nosotros nos unimos, cuando el cuerpo de Cristo se une, nós temos domínio no mundo espiritual. nosotros tenemos dominio del mundo espiritual. E aquilo que a igreja determina na terra Y aquello que la iglesia determina en la tierra é feito pelos céus, es hecho por los cielos. porque o Espírito passa a ter domínio sobre a Porque el igreja. Espíritu pasa a tener el dominio de la iglesia. Então, eu estou convocando você, querida companheira, Entonces estoy convocando a usted, querida compañera, para estar conosco nesses dias. Vista sua camiseta vista su camiseta e venha. y venga Às 18 horas e 30 minutos a las 18 horas y 30 minutos do sábado, dia 8, del sábado día 8. temos também um compromisso especial. Tenemos también un compromiso especial. O grande coral da União Feminina estará cooperando. El gran coro de la Unión Femenina estará cooperando. Haverá uma grande orquestra nos acompanhando. Habrá una gran orquesta acompañándonos. E o principal de tudo, Lo principal de todo, o Espírito Santo estará aqui, el Espíritu Santo estará aquí, conduzindo todas as coisas conduciendo todas las cosas e nos usando para adorar o nome do Senhor. y usándonos para adorar el nombre del Señor. Não falte a este compromisso. No falte a este compromiso. Deixe tudo. Deje todo. Se organize previamente. Organícese previamente. Organize a sua casa. Organice su casa. Prepare as refeições. Prepare las comidas. Prepare as roupas. Prepare las ropas. Já avise os seus filhos Ya deja avisados a sus hijos para prepararem os seus temas escolares. para preparar sus tareas escolares. Porque dia 8 e 9 Porque los días 8 y 9 são dias dedicados para Deus. son días dedicados para Dios. E vamos juntas, Y vamos juntas, mais uma vez, más una vez, diante de Deus, delante de Dios, vencer muitas batalhas. vencer muchas batallas. Conto com você, amiga. Cuento contigo, amiga, Irmã em Cristo, hermana en Cristo, companheira de guerras. compañera de guerras. Unidas seremos. Unidas E seremos com Jesus venceremos. y con Jesús venceremos. Retornamos então neste momento, retornamos agora aí com o irmão Rodrigo Sica e com a irmã Michele. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmã Michele. Eu acho que o telefone e o microfone está desligado. Aí, agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Paz, Senhor. Como está, irmã Michele? Tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. O irmão Rodrigo Sica e a irmã Michele vão ficar aí para o Heróis da Fé, vão participar aí do programa Heróis da Fé, né, irmão Rodrigo? A irmã Ivaneide aqui nos comunicou. Então eu vou tentar não falar sobre a obra na Itália, né, para não tirar o espaço do Heróis da Fé, não ficar sem ter o que falar no Heróis da Fé. Mas estamos aí já com esse casal abençoado. Glória a Deus pela vida desse casal. O senhor está conseguindo nos ouvir bem? Eu não estou aparecendo. Não tá aparecendo. Não, né? hoje, não, eu tô só no microfone, que eu sou só a voz oculta. Ah, Só o ai, que microfone isso fica aqui. muito estranho, Tainê. Eu sei, eu também acho. Glória a Jesus. Ah, de ti, Tainê. Saudade de ti, Michele, saudade de você, que saudade das meninas. As gurias já estão grandes, né? Enorme. Nossa, meu Deus do céu, passa muito rápido. E irmã Michele, a irmã Michele também tem um testemunho tremendo, mas eu quero falar sobre a questão da preparação dela, na questão lá nas creches, né, irmã Michele? A irmã que foi a primeira coordenadora das creches da Abrace, né? Glória a Deus. E como é que foi essa experiência para a irmã Michele? E para o irmão Rodrigo Sica, que estava ali acompanhando, né? Então, foi bem diferente, foi um desafio, na verdade, né? Porque tinha a situação, digamos, ideológica no Brasil estava menos pior do que agora, né? Sim.
naquela época. Então, a gente tinha aquela questão, assim, tinha o primeiro embate que tinha era de ser um grupo só de irmãs. E aí foi tendo os outros desafios, né? E qual foi o momento mais difícil ali, irmã Michele? O do alagamento, da guerra do tráfico, quando eles Pois fecharam é, isso tudo? que eu ia te falar agora, eu não sei, assim, porque o mais difícil eu não seria, porque tinha um desafio, quando tu pensava que tu vencia uma, aparecia uma outra situação diferente ali, né? Era sempre uma surpresa. Então, porque assim, ó, ou eram desafios com a comunidade, né, por conta da guerra que tinha ali, ou pela situação ali da localização, por causa das enchentes. Esses dias também eu estava lembrando de uma situação que tinha, que a gente passou, né, ali, que foi a perda de uma criança na escola. Ah, A gente. Oi? aquele do olho? É, Nossa. eu me lembrei, assim, eu estava pensando nisso, digo, tu vê, olha que situação aquela ali, né? Eu estava ouvindo a oração do pastor de cura, sobre cura, esses dias aí no Telegram que o pastor orou sobre câncer e tal, e eu me lembrei dessa criança, que foi através da observação das irmãs, porque a mãe dizia que era uma conjuntivite que não estava bem curada. Catarata. Era isso que a mãe falava. Que a catarata que vai esbranquecer, né, deixando o olho mais branco, e a mãe dele falava que era aquilo. Só que o que as irmãs que cuidavam dele começavam a observar dia a dia, que o olho do guri crescia e estava indo para fora do... Tava saltando, assim. E aí foi a Brace que conseguiu uma consulta com ele, foi através da escola que fizeram todo o movimento de investigação e ele conseguiu né, ter o diagnóstico dele, mas infelizmente veio a falecer. E isso Então foi. eram situações diversas, né, Tainê? Eu lembro dessa situação dessa criança, né? Foi uma guerra, nós entramos em batalha ali Em batalha. pela vida dele, oramos muito por ele, né? Pedíamos Muito. muita oração, né, irmã Michele? Mas Deus E sabe. também momentos assim de refrigério. Outra coisa que eu lembrei através das orações do pastor esses dias, que o pastor estava falando que tudo no Telegram, né? Que num desses devocionais que teve na Brace, caiu uma glória de Deus, eu não me recordo agora qual escola. Ah, sim, Que sim, sim. E aí eu lembrei que refrigério que era os momentos de devocional no meio daquela tribulação ali, né? Normal do dia a dia, da correria que tinha, tu poder tirar aqueles minutos ali com as irmãs e buscar a presença de Deus. E qual é a importância desse devocional, irmã Michele? Tanto para as Faz toda a professoras, diferença. tanto para as professoras quanto para as crianças ali, né? Sim, porque enquanto as crianças estavam, o momento do devocional era um momento que aquele momento de intervalo onde as crianças tiravam a hora do sono, a gente fazia uma escala, né, para as crianças não poder ficar desassistidas, mas para a gente poder também tirar aquele período ali de oração. Aí normalmente tinha 2 equipes, né, para poder fazer esse revezamento. Aí a gente fazia uma escalinha assim com uma leitura bíblica, um versículo e a oração ali em roda. Sim. E que tremendo, né, Tainê? Porque, por exemplo, às vezes, agora eu tô nessa situação aqui, né, na obra missionária, tudo, mas às vezes a gente não tu poder ter irmãos para orar contigo. Sim. E quando tu te encontra assim, num país que nem nós, ter um irmão a mais para poder pegar junto faz toda a diferença em oração. Glória a Jesus. Ter aquele momento ali de oração. Eu vi que teve uma pessoa que falou que as crianças poderiam ficar perturbadas por causa da oração, né? Foi isso que foi falado, assim, ali nesse problema que aconteceu, que o pastor falou ali na oração, né? Quer dizer, eu não sei se eu me expressei bem, né? Mas a igreja foi a creche, passou por uma situação, enfim. Mas tu acha que essas orações perturbam as crianças, irmã Michele? Crianças ali, ó, que estão bem no foco do tráfico, a gente sabe ali onde tem as nossas creches, é bem onde existe guerra de tráfico, enfim, que a gente não pode estar comentando muito, né? Mas
O que tu acha disso, Michele? Tu acha que realmente perturba as crianças? Não, eu acho o contrário, com certeza. Eu acho que faz a diferença na vida das crianças. E às vezes o Senhor pode estar dando livramento que a gente nem imagina, nem passa pela nossa cabeça, né? Que é uma batalha. Exatamente, uma guerra. Nós temos aí apenas mais 6 minutos, passou muito rápido o programa Restauração. Depois é com a irmã Ivoneide, daí o Heróis da Fé. Mas, irmã Michele, um recado teu aí que tu queira deixar para quem está ouvindo essa programação. Hoje vocês são missionários aí na Itália, a gente não vai falar da obra na Itália agora, para deixar o que para a Ivoneide falar depois, né? Mas um recado teu para quem passou por algumas situações na vida que Deus moeu, preparou e levou para o campo missionário. Dentro desse, o que eu tô pensando, Tainé, é o que eu falei agora, sabe? Pode falar. Que tá no meu coração, Pode né? É o que eu falei, assim, que às vezes tu é farto, a gente no Brasil é farto de oportunidade e muitas vezes não dá o devido valor. Eu estava ouvindo o Rodrigo, não estava junto, mas eu estava ouvindo tudo que o Rodrigo falou desde aquela época lá, de que chegou do desafio, tudo que o pastor disse, participa da escola bíblica, vai para um jejum e participa do programa. É coisa que tu escolhe qual dia da semana, qual horário tu quer e tu vai, né? Aí. E quando tu tá longe, qualquer, né? A gente tá num grupo de oração aqui com as irmãs da Europa online, mas é um refrigério, assim, é uma coisa tremenda só em tu poder estar em oração ali com os teus irmãos. Bênção. Não sei se eu consegui me expressar bem, né? Glória a Jesus, mas que bênção, irmã Michele. Conseguiu sim, eu entendi perfeitamente. Dar valor às oportunidades que Deus tem nos dado. Eu falei agora nisso aí, por exemplo, do devocional, sabe? Às vezes tu tá dentro da escola ali, claro que é puxado, a rotina é puxada, a jornada, né? De trabalho é puxada, mas tu ter aquele momento ali faz a diferença, né? Hoje em dia eu gostaria de ter um grupo de 5 irmãs aqui comigo para orar com a mesma fé, com a mesma revelação, né? Presencial. Presencialmente, assim, né? Isso é. Nós temos ali o grupo no Telegram, é o grupo oficial do Ministério Restauração. Quem quiser entrar, acessa ali pelo Telegram, busca ali por IPAD, Ministério Restauração Oficial, e vai poder estar aí participando dessas orações. Então, ali pelo Telegram e também aqui na rádio, nós repassamos essas orações todos os dias, de segunda a sexta. Não todos os dias, mas de segunda a sexta-feira, durante a semana, às 11 da manhã e às 14 horas e 40 minutos, no programa Tempo de Restauração. Inclusive, se você olhar aí no playlist, você vai poder localizar essas orações aqui no nosso canal, aqui no YouTube também. Tem muitas mensagens aqui no chat, eu não vou conseguir ler todas elas. Muitas pessoas aqui no chat conosco. Deixa eu ver aqui, ó. Irmã Jovita, lá de Viamão. Maribel de Guaíba. Tatiana Martins, missionária. Tatiana lá de Tifton, lá nos Estados Unidos. Irmã Joyce Kelly. Irmã Marilu. Irmã Rosane. Irmã Simone. Irmã Raíssa Marco. Irmã Erenice Kaiper. Irmã Elaine Ribeiro. Irmã Liliane Dreyer. Jennifer Damásio. Aqui... A irmã Andréa Alves, o irmão Richard também aqui conosco, ele diz assim, ó, Glória, às vezes nós acabamos nos frustrando por muitas pessoas que levamos para o centro de recuperação e não permanecem, isso nos deixa triste, é verdade. Irmã Solange, irmã Kátia Brito também, irmã Ruth Mariana, amada irmã Ruth, missionariazinha aí também, quer dizer, agora ela já é uma adulta, né, já, meu Deus do céu. Irmão Rosário Soares também conosco nessa programação. A irmã Ruth, eu acho que eu olho para ela, eu vejo ela ali, às vezes, no status, no WhatsApp, e parece ser sempre aquela menininha, né? A gente não consegue ver que a pessoa, meu Deus do céu, que a pessoa cresceu já, né? Glória a Jesus. É que nem as tuas filhas, Michele, outro dia eu vi o status teu. O que é? A Isabela tá maior do que tu?
Tá maior que eu. Tá maior do que tu. Fiquei olhando assim, meu Deus do céu, Jesus amado. Coisa mais linda. Glória a Deus, irmã Michele, pela tua vida. Tô Tá maior chorando que eu. aqui, tô chorando aqui. Glória a Deus pela vida do irmão Rodrigo Sica, glória a Deus pela vida das jovens aí, das nossas jovens, não são mais crianças, jovens. É. Que Deus continue abençoando vocês, irmão Rodrigo Sica também. Fiquem aí, não saiam daí, que daqui a pouquinho a gente volta com Heróis da Fé, tá, irmã Michele? Tu não foge. Tu fica... É pena que eu não consegui te ver. Ai, que saudade. Deus abençoe, irmão Rodrigo. Nós vamos encerrar essa programação então, mas não sai daí. Você que está ouvindo a programação, não sai daí. Fica Hoje aí. tem oração, né, Tainê? Hoje tem oração do Ombro- Ombro Amigo Restaurando Vidas a partir das 23 horas, né, Michele? 23 Temos horas. também ali o canal no Telegram do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Busca ali por Ombro Amigo Restaurando Vidas. Você vai entrar ali no nosso canal e nós enviamos o link ali às 23 horas. Então, você é nosso convidado a estar conosco. Aqui muitas mensagens, irmão André Rodrigues, irmã Cirlei Mota também aqui, irmã Maiara também, mandando um abraço aí para a irmã Michele, a irmã Mônica Goulart. Meu Deus, muitas participações. Nós vamos encerrar então essa programação. Deus abençoe a irmã Michele, Deus abençoe cada um que esteve conosco. Já voltamos com Heróis da Fé então. Paz, oração União. e união.